Fala galera do CPA, hoje o nosso encontro é de Direito Penal e hoje nós vamos trabalhar praticamente um único artigo. Só que a gente, para trabalhar com esse artigo, nós vamos precisar também conversar com uma lei extravagante. Eu estou falando de lesão corporal. É o artigo 129 do Código Penal. Mas você já deve ter pensado, lesão corporal, uma lei especial. Exatamente, é a Lei Maria da Penha. Então a gente vai aproveitar essa aula para conversar um pouco sobre lesão corporal, mas também já aproveitar o momento para dialogar um pouquinho sobre violência doméstica, tudo certo? Então olha só, a gente começa aqui o nosso estudo lembrando do que é a lesão corporal. O dolo da lesão corporal, e isso você vai precisar deixar bem claro, sempre procurar isso no enunciado da prova do seu concurso da OAB, é o seguinte, você tem que sempre lembrar que o dolo da lesão corporal, olha só, é ofender a integridade física, é ofender a saúde. Então esses são os dois bens jurídicos protegidos pela lesão corporal. Integridade física ou a saúde. Por exemplo, você pode imaginar um som muito alto, isso vai gerar muitas vezes uma ofensa à saúde, um desfuncionamento de um órgão do corpo humano. Até mesmo um barulho muito intenso no ouvido não vai gerar uma integridade física, mas pode ser que isso possa trazer uma alteração prejudicial. Então, esses são os bens jurídicos tutelados pela lesão corporal. Tudo certo? Claro que ele vai se consumar quando houver a ofensa à integridade física. Agora, um cuidado que eu chamo a atenção é para que a nossa tentativa de lesão corporal não possa ser confundida com a questão que é relacionada à contravenção de vias de fato, em que a vontade do agente ali, na verdade, quer agredir, mas não quer lesionar. Então a gente muitas vezes ouve isso, né? A integridade física e lesão corporal. Qual seria aquela nossa conversa que tivemos ontem? Qual seria a diferença do crime? A gente agredir por si só, gente, não é lesão corporal. Para ser lesão corporal, eu tenho que agredir, mas querendo lesionar o corpo humano. Essa é a questão que precisa ser envolvida. Tudo certo? Então, cuidado com isso. Outra coisa que também eu preciso deixar claro, nós já conversamos isso lá na aula de processo penal, mas aqui também é bom deixar claro, até para você fazer um esqueminha, é esse que eu vou lançar no seu caderno. Se te perguntarem qual é a ação penal do crime de lesão corporal, você vai ter que dizer o seguinte, olha, a ação penal pública, olha só, ela será incondicionada, mas se ela for uma lesão leve ou uma lesão culposa, nesses casos ela será condicionada à representação do ofendido. Então, gente, eu até fiz um esqueminha aqui para que vocês não possam esquecer. Olha só, voltando aqui. A ação penal pública é condicionada à representação quando tiver lesão corporal de natureza leve ou culposa. Fora disso, ela é incondicionada. Mas presta atenção, você já fez esse quadro? Agora olha para mim. Nesses dois casos em que a ação penal pública é condicionada à representação, nesses dois casos, tá? Da lesão corporal lá dolosa, a leve, e da lesão corporal culposa, ainda que seja no contexto da violência doméstica, será incondicionada. Tudo bem? Então, olha só. Qual é o tratamento que é dado no respeito à legitimidade para ação penal nos crimes de lesão corporal? Ação penal pública incondicionada. Mas se você for olhar a lei do GCRIM, vai ver que a lesão corporal leve e culposa é condicionada à representação. Mas olha a exceção da exceção. Estou fazendo todo esqueminha. Não é para confundir você, não. É para você ter a visão total. Olha só. Ainda essa culposa, ainda essa leve, se for no contexto da Maria da Penha, será ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Então, esse é o guarda, é a relação de importância que nós vamos ter. Tá? Outra coisa que eu preciso lembrar é que se a lesão ela é uma lesão de menor potencial ofensivo, vai caber transação penal, vai caber o rito sumaríssimo, são essas situações que nós não podemos esquecer. Agora, claro que as outras lesões graves, gravíssimas, são incompatíveis, você vai ver que a pena é diferenciada e etc.
Cuidado aqui, gente, porque nós já trabalhamos também lá na aula, você pode procurar a aula de ilicitude, de excludente de ilicitude. Nós trabalhamos com 4 excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Só que naquela aula eu falei sobre a causa supralegal de excludente de ilicitude. Você lembra? É o consentimento do ofendido. E esse consentimento do ofendido, ele cai aqui na lesão corporal. Olha só, se um consentimento for expresso, né? Se for livre de coação, né? Se for um consentimento ali que respeite os bons costumes, então aquela lesão ali não for muito gravosa, não for uma lesão grave, a gente geralmente pensa que uma lesão leve. Ela for anterior, o consentimento tem que ser anterior, e manifestado por uma pessoa capaz, nesse momento, olha só, não te esquece que aí a gente sempre brinca, né? Que se tivesse requisitos, o tapinha não vai doer. Agora, cuidado, que isso só é aplicável para lesão corporal leve. Para lesão corporal leve. Para essa lesão corporal leve, para essa lesão corporal culposa, a gente pode até trabalhar, tá? Trabalhar de algum modo também trabalhar de alguma maneira ali com o princípio da insignificância, com o princípio da insignificância. Então, ele é aplicável na lesão corporal? Olha, se for leve ou culposa, vale. Só um segredo, só um segredo. Se for na Maria da Penha, também não tem princípio da insignificância. Tem nada, ainda que ínfima, diz o STF, não cabe. Tudo bem? Então, nós precisamos deixar isso claro aí para o nosso caderno. Gente, vamos prosseguindo aqui. Olha só, uma outra perguntinha que você pode se encarar na prova. A autolesão é crime? A autolesão não é crime. A autolesão, em regra, não é crime. Só que tem 2 situações em que nós vamos ali, de algum momento, considerar como crime. E eu lanço na sua tela. Por exemplo, quando você estiver se autolesionando para receber uma fraude, para recebimento, para receber um seguro e etc., aí você vai estar praticando um crime não de lesão corporal, mas um crime de fraude. Olha só, é o que está lá no artigo 171, parágrafo 2º. Então, olha só, a autolesão, mas é essa autolesão não vai caracterizar o crime do 129. Mas nesse caso, porque a autolesão não é crime, mas pode caracterizar um tipo de estelionato, que é uma fraude para você obter um seguro. Nós vamos também ter uma aula nos crimes patrimoniais, nós vamos conversar sobre estelionato. Outra situação que também ela é encarada como crime é quando alguém simula uma lesão, né, cria uma impossibilidade, uma incapacidade física para fugir do serviço militar obrigatório. Então, olha só, quando você é convocado para o serviço militar e você simula uma incapacidade física ou até mesmo se lesiona para não enfrentar o serviço, o Código Penal Militar, lá no artigo 184, vai punir. Mas eu só quero deixar razoavelmente aqui um exemplo muito claro, tá? Que uma vez, né, caiu no examinador, isso era uma prova oral, eu acredito que era o Ministério Público de São Paulo, e o examinador questionou do candidato o seguinte: fale um pouco de lesão. Ele falou assim: candidato, se o senhor cortar o seu braço, se o senhor, o candidato, cortar o seu braço, vai ser crime? O candidato foi tentado a dizer que era o quê? Artigo 129, lesão corporal. Só que ele tinha que lembrar, e é por isso que eu falo de autolesão, que para você trabalhar com a lesão corporal, o sujeito passivo tem que ser um terceiro. Por quê? Porque tem o princípio da alteridade, né, minha gente? O princípio da alteridade, eu coloquei as exceções aqui no teu quadro para te dar um pause e copiar, né? Mas olha só, o princípio da autoridade diz que para você ser crime, tem que ofender um bem jurídico, ofensividade, mas de terceiros. Então, essa é a compreensão que nós precisamos deixar bem claro aqui para nós, tá? Aí, gente, o que acontece? Para nós avançarmos aqui, eu vou tratar de prova de materialidade, lesão corporal, necessidade. Eu vou deixar isso para trabalhar lá na aula de provas no processo penal. Mas eu quero te lembrar que se você tiver com o código aberto aí, você vai lembrar que o parágrafo 1º, eu coloco até na sua tela, ele traz hipóteses, tá? Ele traz hipóteses de lesão corporal grave. Parágrafo 1º. Incapacidade para ocupações habituais, por mais de 30 dias, a capacidade habitual, não é trabalho,
pode ser qualquer ocupação que faça parte da rotina, tá? Perigo de vida, olha só que para ter perigo de vida, gente, não precisa levar debilidade, não precisa acelerar o parto, nem precisa a pessoa ficar incapaz de trabalhar, de exercer uma ocupação habitual. Mas o perigo de vida está lá no laudo, né? Aquilo que eu acho, aquilo que o laudo vai dizer. Se for perigo de vida, é uma lesão corporal grave. Debilidade permanente do membro, né, do sentido da função, e aceleração de parto. Essas aqui a pena é de 1 a 5 anos. Eu quero que você grave isso, tá? Quero que você grave dessas situações. Como não é aqui um objetivo teórico, mas apenas fazermos uma revisão, tá? Eu quero lembrar que na hipótese ali de órgãos duplos, tá? Órgãos duplos caracteriza isso. Nós estamos diante de uma debilidade permanente, O STJ também já chegou a enfrentar no informativo 590, vou já aqui colocar na sua tela, isso também está lá, tem no meu blog, mas olha só, ele tentou observar que a lesão corporal que provoca na vítima a perda de 2 dentes tem natureza grave e não gravíssima. Olha só, a lesão corporal que provoca na vítima a perda de 2 dentes tem natureza grave e não gravíssima, porque ela gera uma deformidade. Olha só, uma deformidade é um prejuízo estético visível. Então, olha só, diante disso, nós estamos sim diante de uma lesão corporal de natureza grave. Tudo certo? Esse dano estético, e aí você já tem que compreender isso. Até lembrar, tá, gente, que a vítima não é obrigada a se submeter a uma outra cirurgia, etc. Porque a gente ficava discutindo, né? Se ela fizer uma cirurgia estética e resolver isso, acaba a lesão corporal? Né? A doutrina ali tem dito que não, a jurisprudência tem dito porque você não pode obrigar ninguém a submeter a isso. E o crime é verificado no momento da lesão, no momento da conduta. Aquele resultado gerou uma lesão corporal grave? Sim. Então o crime está tipificado. Agora, olha para o parágrafo segundo. Olha o parágrafo segundo. Porque o parágrafo segundo ele também tem lesão corporal grave. Se você olhar para a lei, você vai ver que o parágrafo primeiro, ele diz lá no parágrafo primeiro, ele diz, olha, é pena de lesão grave, 1 a 5 anos. E o parágrafo segundo, lesão grave, mas pena de 2 a 8 anos. Então, olha só, é isso aqui que a doutrina trouxe um trabalho. Qual é? Porque ela teve que construir. Se você olhar o parágrafo primeiro, lesão grave. Se você olhar o parágrafo segundo, lesão gravíssima. Poxa, como é que a gente fica aqui? Grave, gravíssima. Isso é só uma criação da doutrina. Porque se você for olhar para a lei, é tudo grave. Tudo grave. Então fica difícil a gente olhando para a lei diferenciar. Por que a gente diferencia e chamou de grave de gravíssimo? Agora você vai entender. Olha para a pena do parágrafo primeiro. A pena é de 1 a 5 anos. Se é 1 a 5 anos, cabe sursi. Olha só. Do processo, lá do artigo 89 da lei do G-Crime. Agora, aqui no parágrafo 2º, a lei é de 2, a pena é de 2 a 8 anos. Então, por isso que a doutrina chama de gravíssima. Embora esteja tudo grave na lei, mas ela é mais grave, sim, em relação à situação da pena. Então, vamos lá, né? Só para nós olharmos quais são as situações. Olha só, incapacidade permanente para o trabalho. Percebe como é mais grave? Então, olha só. Então, dá para a gente perceber que aqui, olha só, como que a gente pode trabalhar? Como que a gente pode trabalhar? Olha só, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável. Olha só, lá você deve lembrar, era ocupações ilícitas por mais de 30 dias. Aqui é incapacidade permanente para o trabalho, é mais grave, gente. Olha só, enfermidade incurável, perda ou utilização do membro, sentido ou função, a deformidade permanente e aborto. Então, olha só, você pode perceber que as situações aqui elas são diferenciadas. Você pode, pela própria leitura, trazer isso de maneira mais clássica, né? Assim, você já percebe que tem maior gravidade. Eu quero te tranquilizar, gente, por quê? Porque o examinador ele tem que objetivar a prova. Se ele tem que objetivar a prova, o que acontece? Não te preocupa em você ter que achar o que é a lesão corporal, o qual é a situação e etc. Não. O examinador ele vai deixar bem claro, gerou aceleração de parto, você tem que lembrar que é grave. Gerou aborto, tudo bem? Ele vai te contar um fato e vai te contar o resultado.
E no enunciado ele vai ter que deixar o dolo bem claro, porque se o dolo era aborto, não é lesão corporal com resultado de aborto, é aborto, tá bom? Agora, se ele deixar lá que ele fez queria ofender a integridade física e com isso gerou aborto, é lesão corporal, olha só, de natureza grave, lá do parágrafo 2º. Então, o que você vai procurar no enunciado da questão? Você vai ter que procurar sempre qual era o dolo. Não é o que aconteceu, não é. Você sabe que o segredo do Código Penal, do direito penal, não é o fato, mas o dolo empregado na hora do fato. Então, olha só, qual era o dolo? E o que aconteceu? O examinador vai dizer, ele não pode deixar isso a teu cargo. E aí você vai lembrar que se tiver uma dessas situações, serão graves ou gravíssimas. Se for do parágrafo 1º, você pode tentar, numa tese defensiva, a suspensão condicional do processo. Claro que não vai para o juizado, essas lesões aqui graves e gravíssimas. Mas você pode tentar. Na outra, você já não vai mais conseguir. Tudo bem? Beleza, trabalhamos com a lesão corporal, trabalhamos com dolo, trabalhamos com a consumação, verificamos o cuidado com a autolesão, trabalhamos com a lesão corporal grave e gravíssima, entendemos o porquê que a doutrina diferencia aquilo que a lei chamou tudo de grave, por causa das penas. Você deve ficar bem claro com o parágrafo 1º e parágrafo 2º, e aí você tem que agora ir para o parágrafo 3º, que ela vai dizer também se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu sequer as consequências. Então, olha só, outra coisa que você pode pensar aqui também. Olha só, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de 4 a 12 anos, tá? A pena é de 4 a 12 anos. Então, olha só, perceba só que o dolo aqui ele também é diferenciado. Perceba só que o dolo aqui, deixa eu voltar aqui para a tela, olha só, ele é diferenciado. Porque para ser lesão corporal seguida de morte, não tem que haver morte. Olha só, eu vou voltar até para o parágrafo para deixar bem claro para você. Olha só, não tem que haver o dolo da morte, porque se ele quis o resultado, gente, quem mata porque quis matar? Homicídio. Quem mata porque assumiu o risco da morte? É isso. Homicídio, porque no homicídio o dolo é a morte, ainda que seja um dolo direto ou um dolo eventual. Então, olha só, gente, então lesão corporal, cuidado com isso, seguida de morte, tem que lembrar que a questão precisa deixar claro que o dolo não era, o dolo de maneira nenhuma não era ali a matar, porque senão a gente está mudando já para o lesão corporal, lá aí virá homicídio, se o dolo era matar, tudo bem? Beleza, vamos para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º ele é maravilhoso, o parágrafo 4º tem teses boas, todo coloridinho na sua tela, olha só, na lesão corporal dolosa privilegiada, se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Olha só, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha só, gente, então vamos lá. Vamos perceber a lesão corporal dolosa privilegiada. Olha só, gente, o agente comete um crime por motivo... Você já lembra isso, porque você está lembrando do crime de homicídio. Relevante valor social ou moral. Domínio de violenta emoção. Domínio, não é influência. Logo em seguida, injusta provocação. O juiz vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Essa é a lesão corporal privilegiada. Lesão corporal privilegiada. Então, olha só, é uma causa de diminuição muito interessante que alcança a lesão leve, que alcança a lesão corporal gravosa, gravíssima e a lesão corporal grave. Só uma coisinha, gente, que eu não deixei no seu caderno, mas eu já quero preparar você, tá? Que tá dentro do parágrafo 6º. O parágrafo 6º do artigo 129, né, que ele é grandão, né? Por isso que eu deixei um bate-papo aqui só para falar de lesão corporal. Olha só, percebe que no parágrafo 6º nós temos a lesão corporal culposa. E essa lesão corporal culposa, isso você precisa prestar atenção, porque olha a pena é de 2 meses a 1 ano. A pena é de 2 meses a 1 ano. Gravou isso? Agora volta aqui para mim. A pena que é de 2 meses a 1 ano, olha só. Na lesão corporal culposa, ainda que gere aborto, não vai ser lesão corporal gravíssima. Na lesão corporal culposa, ainda que tenha debilidade permanente, não vai ser lesão corporal grave. Por quê?
Porque aquela história de lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, só existe na lesão corporal dolosa. Então, lesão corporal culposa, não pode acontecer o que for, esquece. Se a questão disser que foi culposa, acabou, não vai ter grave, não vai ter gravíssima, isso as provas adoram. Gente, já resolvi questões muitas vezes de prova de magistratura, em que ele coloca lá uma desgraça na vida da pessoa. Só que ele coloca bem pequenininho lá que foi por acidente, foi por negligência, foi por culpa. Aí o cara vai lá, lesão corporal grave ou gravíssima. Ai meu Deus, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, ele fica gravíssimo. Acertei. Só que quando vem lá no gabarito, lesão corporal culposa. Por quê? Porque na lesão corporal culposa, ainda que gere uma questão grave, uma questão gravíssima, não há esse tabelamento, não é essa classificação aqui no artigo 129. Tudo certo, minha gente? Então, nós trabalhamos aí com a lesão corporal culposa, dentro dessa nossa, tá querendo mostrar o slide, né? Tá querendo aí a nossa revisão. Tudo bem? Aí tem umas causas de aumento no parágrafo 7º, e aí nós chegamos no parágrafo 9º, que é o famosão, né? Olha só, claro que é uma revisão, a gente vai pulando alguns dispositivos. Quando chega no parágrafo 9º, é aquele famosíssimo, né? Que é a forma qualificada, porque praticou um crime levando em conta o contexto, né? Então, olha só, então, diante disso, o que nós podemos trabalhar aqui de alguma maneira? O que nós podemos... Então, olha só, o que nós podemos trabalhar aqui para deixar de maneira clara? É que esse parágrafo 9º, a gente não teria problema nenhum, tá, em enfrentar qualquer coisa aqui relacionada, tá, no parágrafo 9º, olha só, não teríamos crise nenhuma em entender o seguinte, que esse parágrafo 9º do artigo 129, minha gente, ele não é só para a mulher. Não. É aqui que vai começar agora a nossa conversa entre o 129, parágrafo 9º, e a Lei Maria da Penha. Porque o parágrafo 9º é o seguinte, se a mulher bater lá no marido, é 129, parágrafo 9º. Se a mãe bater no pai, a filha bater no pai, lesão corporal, a filha bater no pai, olha só, vai ser o 129 para o 9, com conceito ali, né, espaço, ambiente, contexto, ambiente familiar doméstico. Vai ter essa pena aqui. O que é diferente, e aí que eu quero começar a aula da Maria da Penha com você aqui, misturando, né? Claro que é uma revisão, não tem o esforço aqui, o objeto não é esgotar o assunto, pelo amor de Deus, não é. É só trazer alguns cuidados. É que nesse 129, parágrafo 9º, não cabe, tá, gente? Não cabe aqui a medida protetiva, quando a vítima não for mulher. Porque o 129, parágrafo 9º, ele é feito para qualquer pessoa. Agora, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que protege a mulher no ambiente da violência doméstica. Consegue entender isso? Então, qualquer pessoa que praticar o crime, ainda que a vítima for homem, é o 129, parágrafo 9º, se for no contexto doméstico do ambiente familiar. Por quê? Porque lá no 129 não exige que a vítima seja mulher. Agora, para se valer das medidas protetivas e dos institutos da Lei Maria da Penha, aí tem que ser a mulher. Então é essa pegadinha que muita gente não percebe muitas vezes quando está estudando. Então, quando eu falo de violência doméstica, eu tenho que lembrar do ambiente familiar, da unidade doméstica, do ambiente da família, ou qualquer relação íntima de afeto. Tá? Então essas são as situações que nós temos ali protegidas pela Lei Maria da Penha, tá? Então cuidado quanto a isso. Trago uma curiosidade, aqui batendo papo, né, com direito de família, que o que acontece é o seguinte, o namoro não é uma entidade familiar. Mas para os namorados, eles são considerados pelo STJ como uma relação íntima de afeto. Então, cabe a Lei Maria da Penha. Não é para o mero ficante, não é para a saída eventual, não. Mas diz que para relações, tá? Amantes, namorados, relações íntimas de afeto,
tá? Então, olha só, vai caber também, vai se incidir também a Lei Maria da Penha. Não é porque é uma violência a um ambiente doméstico, não um ambiente familiar, mas é uma relação íntima de afeto e o STJ reconhece e também protege isso. Tudo bem? Modalidades de violência que são protegidas pela Lei Maria da Penha. Pode ser a violência física, que é a mais famosa, mas tem a violência psicológica, tem a violência sexual, tem a violência patrimonial. Você imagina a violência física, uma agressão, é a que mais percebemos. Violência psicológica, nós temos hoje muitas maneiras de diminuição da autoestima, vários contextos de danos emocionais. A violência sexual, aí você vai trabalhando com outras situações, forçando a manter, a participar de relações sexuais não consentidas, por exemplo, ou não desejadas, atos. Isso é uma violência também sexual, né? Então, olha só, intimidando, ameaçando. E, para terminar, uma violência também patrimonial, que ela pode ser feita como obrigando a depositar na conta e etc. Aqui, eu quero que você preste um pouquinho atenção. A Lei Maria da Penha, ela tem muitas súmulas trabalhando. Eu tenho uma aula especial lá no meu blog, gratuita, para você assistir lá, que fala o seguinte: violência doméstica, tá? No contexto da Maria da Penha. Então, eu sugiro que você parasse e desse uma olhada nessa aula depois. Acabando essa daqui, procurasse lá no meu blog lá, a violência doméstica relacionada nas súmulas do STJ. Mas em grossas linhas, eu vou colocar aqui para você cada uma das súmulas. São 5 súmulas que o STJ tem tratando sobre violência doméstica no ambiente familiar. Tudo bem? Então vamos lá. Essa é a primeira, tá? Diz o seguinte, né? A 536. Ela fala que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então, olha só, lembra lá? Não cabe suspensão condicional do processo, não cabe transação penal na hipótese dos delitos da Lei Maria da Penha. Então, essa é a súmula 536 do STJ. Tudo bem? 536 do STJ. Beleza? Então, essa é a primeira súmula. A segunda súmula que nós temos que observar é o seguinte, é a súmula 542 do STJ. A súmula 542, ela diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante da violência doméstica é pública e incondicionada. Se você quiser colocar de papelzinho aí na sua anotação, é importante você anotar que, ainda que seja culposa, ainda que seja leve, será a ação penal pública incondicionada. Será ação penal pública incondicionada. Então, nós já vimos 2 súmulas. Não cabe suspensão condicional do processo, não cabe transação penal e, quando houver violência doméstica, a nossa ação pública será incondicionada, ainda que nós estejamos diante de uma violência culposa, de uma violência leve. Eu queria que você desse um pausezinho, tá? E observasse, tá? Um quadro que eu vou fazer agora, que eu vou lançar na sua tela aí, para que você possa anotar. Passa isso, tá? Tira uma fotozinha aí, né? Uma fotinha, para que você possa gravar. Isso é muito interessante, esse quadro que tá na sua tela aí, ó. Por quê? Ele vai dizer, ó, a regra é ação penal pública incondicionada. Mas, se for uma lesão culposa ou leve, vai depender de representação. Mas nós temos a exceção da exceção. Se a lesão corporal na violência doméstica será pública incondicionada, ainda que leve, ainda que culposa. Então é esse o quadrinho. Regra, exceção e exceção da exceção. Tá? Então esse é o contexto que nós precisamos gravar da lesão corporal, todas, e agora misturando Código Penal, Lei do GCRIM, súmula do STJ, entendimentos do STF. Nós não podemos ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Tem 2 teses interessantes também quando trabalhamos com a Lei Maria da Penha. Né? Eu estou até falando mais rápido do que o normal, eu sei disso, tá? Olha só, mas é porque tem várias dicas que eu quero dar para você e eu quero resolver questões também. Então, olha só, cuidado com isso. Olha só, se você estiver envolvendo a Lei Maria da Penha, aqui existem alguns crimes que não vão ser de lesão corporal. Porque se for lesão corporal, a ação penal pública ela é o quê? Incondicionada. Mas se forem outros crimes em que couber representação,
Aí você deve lembrar lá do processo penal, que você pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Não é isso que a gente aprende lá? Qualquer crime em que precisa da representação, a vítima pode se retratar. Mas pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Mas cuidado, porque se for no contexto da Maria da Penha, você pode se retratar a vítima, né, naqueles crimes em que é possível a retratação, né, nos crimes de ação condicionada à representação. Mas pode ser até o recebimento da denúncia. Então tem mais tempo para tirar. Gente, isso o advogado vai responder direto no WhatsApp. Tá? E olha só. E segunda questão que é importante. Essa retratação não pode ser para o delegado. Essa retratação não pode ser no Ministério Público. Não. Essa retratação não é no balcão da vara. Não. Essa retratação tem que ser em uma audiência específica na presença do juiz. Então vamos lá? Fazer um outro quadrinho? Olha só, eu já aprendi que a lesão corporal, no contexto da violência doméstica, é ação penal pública incondicionada. Mas os outros crimes que precisam de representação? Continua precisando. Mas pode se retratar? Pode. Mas não se retrata como normalmente acontece no processo penal. Porque a retratação, no processo penal, em regra, ela é até o oferecimento da denúncia. Aqui não. Aqui até o recebimento da denúncia, até o recebimento da denúncia. Mas como é que é feito? Cuidado, tem que ser na presença do juiz. Para o delegado, não vale. Para o MP, não vale. Na presença do conciliador, não vale. No balcão, não pode. Para o estagiário é muito importante, mas também não pode. Tem que ser em audiência específica da presença do juiz. Tudo bem? Isso é o que diz o STF e o que diz o STJ nesses entendimentos aí que já são mais do que firmes, tá? Então, olha só. Nós já trabalhamos com a súmula 536, então, olha só para a gente revisar rapidinho, 542, e aí agora eu quero trabalhar com a súmula 588, que eu vou lançar na tua tela aí, tá? Súmula 588. A prática de crime ou contravenção contra a mulher, olha só, a prática de crime, contravenção contra a mulher, olha só, a prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, olha só, gente. A prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita, olha só, a substituição da pena privativa de liberdade. Então, olha só, quando envolver contravenção, minha gente, se puder pintar, contravenção, não cabe substituição da pena no contexto familiar. Não cabe, é o que diz a súmula 588 do STJ. Temos mais uma súmula, tá? Guarda na 588 que nem para contravenção cabe substituição. Súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher no ambiente das relações domésticas. Eu falei isso daqui ainda agora, né? Então, olha só, você deve estar lembrando que é inaplicável o princípio da insignificância, ainda que a violência seja ínfima. É o que diz o STJ, ainda que a lesão seja ínfima, será a ação penal pública incondicionada e não cabe princípio da insignificância. Sabemos por quê, né, meus amigos? Não é que uma lesão contra a mulher não cabe insignificância, mas contra a mulher no ambiente doméstico não vai caber insignificância porque nós estamos aqui envolvidos com outras questões afetivas que vão muito além da simples lesão corporal. Por isso que é inaplicável o princípio da insignificância. E para terminar, essa nossa maratona de súmulas que eu resolvi trabalhar com vocês aqui é a súmula 600 do STJ, sempre dizendo, aqui eu só estou apresentando as súmulas. Essa aula mereceria até um contexto, num curso teórico, a gente ia passar uma hora conversando sobre cada uma súmula dessa. A gente ia dialogar com o Código Penal e etc, Código de Processo Penal, mas aqui não é o objeto não. Então, olha só, eu só quero apresentar a súmula para você. Súmula 600. Olha só, essa também é muito interessante. Para a configuração, né, da violência doméstica e familiar prevista ali na Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Tanto é que se aplica a noivos, tanto é que se aplica até namorados, porque não se exige a coabitação. Tudo bem? Então essa é a questão que nós precisamos aqui também trabalhar.
quero só trazer uma novidadezinha, tá? Para vocês. É que nós já conversamos sobre o acordo de não persecução penal. Em alguns momentos, lá no Instagram eu já conversei e tal. Quero lembrar para você que o acordo de não persecução penal não cabe também na Lei Maria da Penha. Tá? O artigo 28, parágrafo 2º, lá no inciso 4, até lanço na sua tela, não sei se seu código já está atualizado, mas ele vai dizer que não se aplica, né, o disposto no caput, que é o acordo de não persecução penal, nos crimes praticados no ambiente da violência doméstica familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Então não cabe suspensão condicional no processo, não cabe transação penal, não cabe acordo de não persecução penal. Eu estou apostando nisso aí, tá, gente? Nas próximas provas. Estou apostando nisso aí porque são teses muito interessantes que nós precisamos ficar ligados, beleza? Então, olha só, gente, essa aula aqui nós trabalhamos. O que eu sugiro você? Dar uma lida no artigo 129 e ter essas 5 súmulas guardadas no seu coração, para que a gente possa resolver questões com muita clareza, com muita tranquilidade, beleza? Fica ligado nisso aí. Grande abraço, valeu!